Marco. Aqui, ó. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, desculpa o atraso, a gente atrasou um pouco, mas já estava, essa época do ano é muito corrida, a gente estava acabando de finalizar e assinar o contrato do bebê e uma série de outros assuntos que a gente estava resolvendo ali em cima e que depois nós vamos passar na coletiva. Primeiramente, para anunciar, com muito orgulho, a renovação do contrato do bebê por mais 2 anos. É um jogador que dispensa comentários, infelizmente sofreu com contusão nos últimos 2 anos e sempre deixou claro para todos nós da diretoria que ele não sairia do Cruzeiro enquanto não renovasse o contrato. Isso mostra o caráter do Bebé, a pessoa que ele é. Estamos extremamente felizes e queremos te ver brilhando muito, como sempre brilhou com a camisa do Cruzeiro. Fico muito orgulhoso e feliz de anunciar a renovação do Bebé por mais 2 temporadas. Agora eu vou passar a palavra para ele fala para vocês, depois eu vou falar do Thiago. Boa tarde a todos. Um dia muito feliz para mim, né? Uma nova conquista na minha vida, essa renovação do Cruzeiro. A última vez que eu vim aqui, né, foi para anunciar a minha cirurgia. Foi um dia muito triste, eu acho que não só para mim, como todos aí que já me acompanham desde o começo. E eu estou muito feliz também porque tem uma história muito bonita aqui no Cruzeiro, apesar dos 2 anos de contusão, tem uma história bonita aqui e eu quero dar continuidade nessa história, fazer nessas 2 temporadas, né? Mais coisas bonitas aí que a torcida cruzeirense merece ver. E se Deus quiser, sem nenhuma contusão. E agradecer a Deus primeiramente, né, por me dar força nesses últimos dias, né, de 2016, né, porque tivemos muita resposta muito boa na minha contusão, na minha recuperação, e estou muito empolgado para que 2017 chegue logo sem nenhum tipo de contusão, 100%, e eu possa, né, nessa temporada dar o melhor de mim, como eu sempre tentarei dar, e voltar com títulos a essa camisa, né, vestindo essa camisa maravilhosa que é do Cruzeiro. Quem quiser fazer pergunta ao Dedé, por favor, para que a gente possa liberar o Dedé, tem os compromissos, a gente precisa liberar o Dedé. Dedé, a pergunta objetiva, você já tem uma data de retorno, já está treinando? Estou muito bem assim, nos trabalhos de recuperação, tanto em academia, né, quanto em campo. Estou fazendo os trabalhos mais com pouco movimento, mas estimulando bastante o meu joelho, né, mobilidade, as coisas estou ganhando tudo de novo, mas tendo uma resposta muito boa. E estou muito esperançoso que perto não sei se eu vou voltar na pré-temporada com o grupo, mas
assim, não ficarei muito tempo longe na pré-temporada, né? Acho que em fevereiro, não sei. Dá data da minha volta é difícil porque eu preciso me recuperar bem, estou há 8, 9 meses, sei lá, parado. Mas eu acho que em breve eu estarei com o grupo, eu acho que no estadual dá para jogar bastante partidas e, se Deus quiser, conquistar esse título será muito importante para mim. Eu vou fazer de tudo para começar o estadual já com o grupo. Pelo que eu apurei rapidinho aqui, com 5 partidas nos últimos 2 anos, você efetivamente teve em campo. Dá para explicar o tamanho da ansiedade de jogar de novo? Ah, cara, não dá para explicar, não. Acho que eu estou ansioso para brincar com a bola, né? Nem só jogar, não. Mas eu estou naquela ansiedade, sabendo do que é para ser feito. Minhas férias, né, teoricamente, vai ser trabalhando. Vou estar em casa, mas o Cruzeiro me deu a liberdade de procurar um profissional perto para me ajudar nessa recuperação. E eu pedi para que isso acontecesse também, para que não ficasse parado e voltar ainda melhor. E já começamos a fazer já estimular essa recuperação na minha cidade. Então, o pensamento está bem firme, bem atual, e isso é muito importante, eu acho, para a minha recuperação. Quando o atleta fica muito tempo parado, assim como você ficou, né, a confiança fica um pouco abalada, né? Chegou até nas redes sociais a falar um pouco a respeito disso, da primeira lesão. Como é que está agora, a partir da segunda lesão, essa recuperação? E agora com o contrato renovado, né, para todo ano, mas como é que está a sua confiança para voltar a jogar futebol? Isso faz muita diferença dentro de campo. O ano passado eu não joguei nenhuma partida e eu acho que eu voltei super bem em 2016, né, nos primeiros jogos, com muita confiança. Eu acho que não vai mudar pelo fato de eu ser bem tranquilo, né? Acho que não vai mudar, eu vou tentar fazer tudo normal. Eu acho que sem confiança é um risco de eu voltar. Assim, a gente vai voltar cauteloso a treinar, mas só vou começar os jogos quando eu tiver com a confiança lá em cima, né? Ao nível 100%. Eu acho que isso será um problema para mim. Como é que foi esse ano para você, não podendo entrar em campo, vendo o momento que o Cruzeiro estava vivendo e o quanto a torcida foi importante para você também, que a gente via sempre que você estava no Mineirão e a torcida sempre tinha apoio. O quanto a torcida foi fundamental também. Foi um ano difícil, um ano que eu comecei super animado por tudo, né? Ter voltado super bem, onde eu fraturei na patela. Aí começou a sequência de angústia, né? De agonia, tentar voltar e não conseguia. Então foi um ano bem pesado, mas a fé sempre na frente, sempre acima de tudo. Eu acredito muito em Deus para que não tire a minha esperança, né? E eu sou muito confiante no meu trabalho, no meu corpo, no que eu penso. E a torcida me abraça, né? Desde quando eu cheguei me abraçou, a torcida faz um diferencial aqui. Minha passagem, desde o começo da minha passagem no Cruzeiro, e eu agradeço, eu tenho a agradecer ao torcedor, eles sabem do meu jeito de ser, e assim, uma coisa que eu digo, e sempre aqui quando eu venho na coletiva do torcedor, enquanto eu estiver aqui, vai escorrer sangue, né, de mim, não suor. Dedé, a gente acompanhou depois que você teve essa nova lesão, depois de um tempo fazendo o tratamento aqui, você até chegou a aparecer no campo rapidamente, mas aí deve ter voltado a sentir dor e por isso
optando por fazer essa cirurgia lá nos Estados Unidos. Hoje você se sente totalmente zerado, não sente dor nenhuma. A gente acompanhou quando esteve ali no campo, trabalhando normalmente, fazendo alguns exercícios. E o clima que você transmite parece ser diferente de outra época. Você se sente assim totalmente zerado para voltar, não tem dor nenhuma, está tudo tranquilo? Está indo muito bem, né? É um processo que está por escrito, né? O tratamento, a gente vai devagar, vai ganhando a confiança que eu já falei. E a gente, sobre a lesão, a gente está confiante. Em questão de ter sido uma cirurgia perfeita, o processo está dando resposta, né, no tratamento. A confiança que a gente tem que ter quando tiver o joelho tudo consolidado, na fase de entrega no campo. Eu acho que essa confiança que eu acho que podem desconfiar de mim, não precisa desconfiar. Mas, assim, a confiança que eu digo de começar o treino, de entregar o grupo, isso vai ganhando aos poucos, né, até dar os 100%. Ok, moçada? Posso liberar o Dedé? Dedé, obrigado. Obrigado. Bom Natal e bom fim de ano. Todo mundo também. Valeu. Só primeiro, antes de iniciar, só justificar a ausência do presidente. Ele esteve ontem na premiação da CBF, hoje o aeroporto estava fechado e o voo dele foi cancelado e está preso no Rio de Janeiro até agora, por isso que ele não está presente na coletiva. Bem, primeiramente, agora falando sobre o Thiago, fiz questão dele vir na coletiva, muita bobagem foi falada essa semana, né, de pessoas que não sabem o que realmente acontece dentro do Cruzeiro, no futebol. Hoje o Thiago falou um negócio de manhã comigo, que no futebol as pessoas não estão acostumadas com educação, né, com se tratar bem. O Thiago, ele pediu o desligamento dele do Cruzeiro, venho aqui agradecer todos os serviços prestados por ele, falar que as portas do Cruzeiro estão abertas, tem um ótimo relacionamento com tanto eu quanto o presidente, todos no clube, os jogadores e funcionários. Agradecer muito, Thiago, pelos serviços prestados, pela amizade, por tudo. Já te falei por fora, mas te falar também, pode contar comigo sempre. Foi um ano bastante difícil, principalmente para nós dois, mas acho que trabalhamos e conseguimos terminar de forma digna. Então, é isso que eu queria falar publicamente. Vamos deixar o Thiago falar e depois a gente concentra as perguntas no Thiago e, por fim, o Bruno vai atender sobre as questões do futuro com o elenco, essas situações todas que vocês têm perguntado sobre negociações. Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer mais demais o presidente João, Bruno, pelo convite, pela oportunidade de ter estado aqui. Um privilégio para poucos, um privilégio que eu tive o prazer de viver, de vivenciar. Isso, sem dúvida nenhuma, fez e fará grande diferença na minha vida e na minha carreira. Desde o primeiro momento, não só eu, como minha família, minha esposa e meus filhos foram muito bem recebidos na cidade, se adaptaram super bem. Então, apesar de ser uma ruptura, como o Bruno disse, não é uma ruptura com briga, com desavença, muito pelo contrário. Eu encerro esse ciclo da minha carreira, satisfeito de ouvir do Bruno agora o que ele disse, de que as portas estão abertas. Agradecer muito também todos os profissionais do Cruzeiro com quem eu me relacionei nesse período, os atletas, principalmente os treinadores. Consegui construir uma relação de verdade com todos eles que passaram aqui, mais recente agora com o Mano. Nós vivemos um ano de muita dificuldade, não houve um episódio sequer de desentendimento, de desavença, de problemas. Nós tivemos muito equilíbrio, respeito e profissionalismo para lidar com tudo que aconteceu. E agradecer vocês também pelo convívio, pedir desculpas
pelo meu jeito de ser, principalmente com vocês da imprensa, de ser pouco acessível, de não ser um cara de ficar trabalhando muitas informações, é a forma que eu entendo que a função deve ser exercida. Me desculpar se em algum momento eu prejudiquei o trabalho de vocês, não é meu interesse, nunca foi. Tá? Meu interesse sempre foi defender o Cruzeiro, trabalhar em prol do Cruzeiro, foi isso que eu fiz. E espero, se um dia ter a oportunidade de retornar, de dar continuidade ao trabalho, às ideias. Então, enfim, saio de uma maneira muito positiva e em busca de outros sonhos, de outros objetivos pela frente. A partir de agora, então, o teatro está à disposição de vocês, se alguém... Assim, sem fio. Tiago, foi bom? Você já falou da saída, foi ao que parece da sua parte, né? Você pediu a saída, mas você não chegou a explicar o motivo. Né? Por que motivo? Você vai buscar um novo desafio? É profissional, é pessoal? Sim, foi uma decisão minha. Nos últimos meses, eu vim refletindo muitas questões conceituais, de onde eu vim, onde eu quero chegar, se esse é o caminho. Então, é evidente que quando um profissional abre mão de um emprego como esse, é porque existe alguma coisa que não está satisfatória, né? Os pontos que eu entendo que deveriam ou poderiam ser diferentes, eles foram discutidos já com quem tem que ser. Não acho que é saudável nem para mim nem para o Cruzeiro a gente ficar trabalhando isso de forma aberta. São aspectos, na minha visão, estratégicos para o clube. Espero que de alguma maneira esse retorno que eu passei tanto para o Bruno quanto para o presidente possa contribuir para que o Cruzeiro modifique ou se entender que não, mas pelo menos eu fiz a minha parte, fui honesto. Então, na verdade, essa é uma decisão profissional por entender que onde eu quero estar daqui a alguns anos, talvez o caminho para eu chegar lá precisa ser outro. Não existe, nem existiu nenhuma negociação com nenhum outro clube. Tá? A partir do momento que a notícia saiu, é natural que alguns clubes começaram a me procurar. Eu não abri negociação com absolutamente ninguém até sábado, que é o dia que eu ainda vou estar aqui operando, tratando de coisas do Cruzeiro. Tá? Que foi isso que eu acordei ontem com o Bruno e com o Dr. Gilvan. Não faz parte da minha índole, do meu caráter, estar trabalhando aqui pelo Cruzeiro e acertado negociando com outra equipe. E a partir da semana que vem, eu vou poder estar mais próximo dos meus filhos, da minha esposa, conversar com esses clubes e ver que caminho que é o que eu entendo ideal para a minha carreira. Né? Só queria te perguntar, você falou aí sobre a saída, sobre o que você fez, o trabalho feito. Que balanço que você faz desse trabalho? Os títulos não vieram, mas foi um trabalho, pelo que a gente acompanhou, com seriedade, buscando fazer o melhor para o Cruzeiro. O que deu errado aí? Te agradeço. Eu acho que errado nada. Eu acho que o diretor executivo tem muito menos papel decisivo no resultado da equipe em campo do que a imprensa ou o senso comum costuma julgar. Eu acho que essa visão ela tem espaço para evoluir no Brasil. Né? Até acompanho as notícias, em muitos momentos é assim, no período em que esteve no Cruzeiro, contratou X jogadores. Aí põe os nomes como se a gente ainda vivesse em 2016 um futebol onde o diretor contrata e o treinador treina, né? Isso, pelo menos onde eu trabalhei até hoje, não existiu. Isso não existe no Cruzeiro. Não existe a contratação do Thiago, ou a contratação do Bruno, ou do presidente, ou do treinador. É um processo, são várias pessoas, vários departamentos que participam disso, para que a responsabilidade seja compartilhada. Paralelo à montagem do time, eu acho que fica assim um legado de alguns processos, alguns departamentos que não existiam, algumas condutas e culturas que o clube aderiu nesse ano, mas do meu ponto de vista eu acho que o saldo ele é positivo, tanto para mim quanto para o Cruzeiro, e eu acho que isso tende a contribuir para que a equipe seja mais forte no futuro pela estrutura que o clube está adquirindo. Né? Thiago, e nesse período agora, né, você vai ser desligado do Cruzeiro, mas tem alguma contratação que você estava caminhando? Como é que vai ser isso? Ou a partir de agora, isso é a cara do Cruzeiro? Essas situações que até algumas já noticiadas, elas já estão concluídas, é só uma questão operacional, continuidade disso. O último ato, vamos dizer assim, da renovação do Dedé foi hoje, que é um processo que já vem dando algum tempo. E agora também está sendo um período de passando as situações em andamento para as pessoas do clube, para que isso dê continuidade, concluindo a parte burocrática de algumas coisas que até o Bruno vai dividir com vocês, que a gente já vinha tratando,
para poder deixar para quem vem no meu lugar todas as informações de forma organizada, o que aconteceu, o que tem pela frente, onde estão os documentos, como funciona, para que esse profissional que chegue tenha uma facilidade maior de fazer o trabalho dele. Então, é nesse sentido que eu vou estar dedicado até o sábado. Ok? Vamos passar para o Bruno. Primeiro eu vou fazer uma avaliação do ano todo, vou passar o ano todo e depois vou falar as conclusões aqui que a gente está chegando e depois as perguntas que vão ser. Tá bom, nós iniciamos o ano de 2016 com muitos desafios, né? O Cruzeiro na época terminou o campeonato em alta, porém tinha sido um campeonato onde a gente não tinha também conseguido alcançar os objetivos que sempre o Cruzeiro entra no campeonato. Na época, pelas condições financeiras do clube e também pelo excesso de jogadores que a gente tinha sob contrato na época, a gente optou, quando eu falo a gente, a diretoria toda, né? Optamos por trabalhar com atletas mais jovens. Nesse intervalo, nós perdemos nosso treinador, né, que foi o Mano Menezes, que recebeu uma proposta irrecusável da China. Na época, foi uma decisão nossa apostar no David, que era, nós acreditávamos, a continuidade de um trabalho que tinha terminado em 2015 de forma positiva, né? Começamos o Campeonato Mineiro e a Primeira Liga, e apesar de em números a gente estava conseguindo vitórias, né, em pontos, porém o time não vinha jogando bem na nossa avaliação. Jogamos um jogo mal, o primeiro jogo, um jogo muito mal na semifinal do Campeonato Mineiro contra o América, onde a gente perdeu de 2-0, e depois no segundo jogo jogamos um pouco melhor, mas não chegamos a jogar tão bem, fomos prejudicados no gol anulado do Bruno Rodrigo, no gol legítimo anulado, e depois, graças ao resultado do primeiro jogo, ficou difícil. E aí fomos eliminados na semifinal do Campeonato Mineiro e decidimos naquele momento pela troca do treinador, né? A partir do momento que a gente decidiu pela troca do David, a gente foi ao mercado e encontrou todos os bons profissionais que a gente considerava empregados. Tinha uma escassez no mercado muito grande de treinadores na época. A gente tentou tirar um treinador ou outro de clubes que já estavam empregados, não conseguimos, e aí decidimos ir para buscar um treinador de fora do país. Sempre os clubes brasileiros, quando procuram buscar treinadores fora, eles buscam geralmente, quase sempre na América do Sul, principalmente Argentina e Uruguai, né? Algumas vezes Colômbia. E a gente tentou inovar, tentar trazer um treinador português, na época, treinador de nível de seleção, na época porque a gente acreditava que os treinadores portugueses se adaptavam muito bem por onde foram, né? No mundo todo existem treinadores portugueses com sucesso. E também pelos conceitos que a gente acreditava em se plantar no clube. Começando o campeonato, aí ao contrário do que estava acontecendo no Campeonato Mineiro, nós passamos a jogar bem na nossa avaliação, porém os resultados não vinham. E isso foi se acarretando, chegou ao absurdo do Cruzeiro ter jogos onde a gente teve 30 finalizações contra 4 do adversário e perdeu um jogo de 3-0. Então aquilo foi incomodando a gente foi cavando um buraco durante o campeonato, né? E aí a gente, na janela do meio do ano, decidiu que nós tínhamos que tomar medidas drásticas, né? Ali para mudar o rumo da temporada. Decidimos trocar o Paulo Bento. Não foi falar dessa semana, mas até vou fazer aqui uma confissão. Esses meus 5 anos que eu estou no futebol, a única pessoa assim, que eu sinto que, dentro do meu coração, difícil de explicar isso, que eu poderia ter sido mais correto, foi o Paulo. Porque a gente
tinha um projeto, trouxemos ele da Europa, acredito muito nele, tanto que ele foi para a Grécia, estava fazendo um belo trabalho na Olympiacos. Porém, os resultados não estavam vindo, a gente tinha que tomar uma decisão, e mesmo se fosse para ele ficar chateado comigo, achar que eu não fosse correto, mas se isso fosse consertar o Cruzeiro na posição que tanto o doutor Gilvan, quanto eu, quanto o Thiago estávamos, a gente tinha que tomar essa decisão. Tomamos a decisão de trocar o Paulo, uma decisão muito dura, muito difícil, mas não tenho dúvidas que foi a decisão correta. No dia seguinte eu liguei para o Mano Menezes e fica aqui o meu agradecimento público a ele, que poucos aceitariam o desafio, e as palavras que o Mano me falou na época no telefone foram: eu nunca poderia falar não para o Cruzeiro, nem para a torcida do Cruzeiro, para o Cruzeiro me chamasse, eu estou pronto para o desafio, está na República Dominicana e a gente acertou bem rápido. E a partir da chegada do Mano Menezes, e a gente tinha acabado de fazer algumas contratações que elas deram resultado, né, na janela do meio do ano. Foram Ávila, Sobres, Robinho, Rafinha, próprio Ezequiel, Edmar e Brian jogaram um número alto de jogos. Só para você ter uma ideia, pelas minhas contas, o Cruzeiro marcou 90 gols no ano e praticamente um terço desses gols foram marcados por jogadores contratados na janela do meio do ano. Isso é um número interessante. E a gente mudou um pouco o conceito de contratação. Também, como o momento financeiro do clube, dada a renovação do contrato da televisão era diferente, a gente pôde ter mais armas para ir no mercado de forma mais agressiva e buscar os jogadores que a gente precisava. Fizemos a quinta, se não me engano, a quinta campanha do retorno, quinta ou quarta, não sei. E chegamos na semifinal da Copa do Brasil, onde perdemos para o campeão, onde, na minha opinião, nós só jogamos um jogo mal na Copa do Brasil todo, só os 30 minutos aqui, que o Grêmio, o mérito deles, eles aproveitaram, já no jogo em Porto Alegre. Como o próprio Renato falou, o Cruzeiro fez um belo jogo, mas infelizmente não conseguimos reverter o resultado. Na nossa avaliação, terminamos o ano de forma positiva. A partir do momento do desligamento do Thiago, sobre o desligamento do Thiago, o Adroal perguntou como vão funcionar as coisas agora no Cruzeiro, até a contratação do diretor de futebol. Eu estou despachando diariamente com o Mano, mesmo nas férias dele, a gente vem conversando umas 3 ou 4 vezes por dia, para não deixar o Cruzeiro parar. Na nossa avaliação, tanto da comissão técnica quanto da diretoria, faltam poucos ajustes, não vai ser uma janela onde a gente vai contratar muito, a gente vai contratar mais pensando na qualidade, que foi uma coisa que a gente tentou fazer no início de 2015, mas infelizmente, por um erro nosso, não aconteceu. Na janela do início do ano, com exceção do Romero, da volta do Elber e da renovação do Cabral, ou os jogadores que a gente contratou não nos ajudaram, ou ajudaram de forma tímida, não tanto quanto a gente esperava. Então esperamos fazer uma janela mais próxima com a janela do meio do ano e não como a do início do ano passado. Acreditamos que terminamos o ano de forma positiva, esperamos começar o ano, porque o Cruzeiro não pode ter 3 anos como teve os últimos 2, o torcedor do Cruzeiro não merece isso, não espera isso da gente. Vou anunciar que já foi decidido, né? O Léo renovou por 2 anos, vocês já estão sabendo. O Dedé renovou por 2 anos. Caicedo foi contratado por 5 anos. O Cruzeiro adquiriu 50% do jogador. O Diogo Barbosa foi contratado por 2 anos. O Cruzeiro adquiriu 25%. E detém uma opção de comprar outros 25% do atleta. Foi decidido com a comissão técnica a reintegração do lateral direito Fabiano. O Palmeiras ainda tem uma opção de compra até 31 de dezembro, caso ela não seja efetuada, o Fabiano está reintegrado ao grupo. Eurico, emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto por 1 ano. Alano, emprestado por 1 ano e meio para o Estoril de Portugal. O Rony
foi vendido para o time japonês Albirex Niigata, e o Rafael Silva está emprestado para o Náutico. Por enquanto, essas são as negociações finalizadas. As outras, conforme forem finalizando, a gente vai passando para vocês. Bom, a partir de agora, o Bruno está à disposição para as perguntas. Boa tarde. Você, recentemente, um dia para trás, no seu perfil do Instagram, você chegou a publicar algo a respeito da parte política do clube, né? Pediu união nesse momento, e é um ano importante para o Cruzeiro, que é um ano de eleição. Queria que você explicasse um pouquinho aquilo que você colocou. Nesse momento, você vê que nos bastidores da política, o clube está um pouco desunido. Nesse momento, até para que dê certo a temporada 2017, é importante que todos caminhem juntos. Queria que você explicasse. Boa tarde. Primeiro, é uma preocupação muito grande minha. Eu acho que todo cruzeirense que ama o clube, independente de ser de situação, de gostar de A, B ou C, ou C de oposição. Nós tivemos vários exemplos esse ano. O Palmeiras, em um ano político, foi campeão brasileiro. O Grêmio, em um ano político, foi campeão da Copa do Brasil. E o Inter, em um ano político, foi rebaixado pela primeira vez na sua história. A gente vê muito nós temos que administrar o Cruzeiro pensando no Cruzeiro como um todo e não apenas num ano. Do mesmo jeito que a situação tem que pensar em fazer bons negócios para o Cruzeiro para os próximos anos, a oposição também tem que pensar em ajudar que, caso eles recebam o Cruzeiro daqui a um ano, recebam ele de forma saudável, de forma boa. Não adianta, por exemplo, eu assinar um contrato com um jogador que vai terminar no final do ano e deixar a bomba para os outros. Não adianta também uma pessoa que se diz cruzeirense ligar para qualquer pessoa que está vindo para o Cruzeiro falando para não vir, que é para ver só daqui a um ano. Eu acho que a gente tem que... aquela carta foi mais um pedido mesmo, um apelo para o cruzeirense, chamando todos no clube para a gente trabalhar junto, para escrever um final feliz para essa história, né? Para essa história. E conseguir fazer um grande ano e um ano que a nossa torcida merece. Eu acho que o Cruzeiro unido, todas as partes do Cruzeiro unidas, nós já provamos em 2013 e 2014 que nós somos muito fortes. Bruno, o técnico Mano Menezes chegou a dizer que ele vai querer questão de contratações mais pontuais. Então não vai ser quantidade, sim qualidade. Além desses dois nomes já confirmados pelo Cruzeiro, tem mais algum jogador que pode chegar nos próximos dias? Nós temos várias situações que a gente está olhando. O Mano, nesse quesito, o Mano é até engraçado que a maioria, geralmente tem muito treinador, tudo que você, pelo contrário, a gente pede muitos jogadores, né? O Mano, o perfil dele é bem diferente disso. A grande maioria dos jogadores que você conversa, ele tem muito cuidado. É muito difícil dele aprovar um jogador, sabe? Nas conversas diárias que a gente tem. Então a gente pensa mesmo em ajustes pontuais, já vieram dois, né? Um para a zaga e um para a lateral esquerda. A gente pensa em mais duas contratações, no máximo mais três, para finalizar o grupo para a próxima temporada. Bruno, nesses ajustes que você fala, essas contratações pontuais, a gente acompanhou o início dessa temporada, foi muito jogador a custo quase que zero. O Cruzeiro está comprando direitos do Caicedo, comprando parte do Diogo Barbosa. É a tendência de investimento também? O Cruzeiro hoje tem uma saúde financeira para fazer investimentos maiores e não apenas jogadores que estão livres no mercado, podemos dizer assim? Eu acho que foi um dos nossos grandes erros no início do ano passado, foram muitas apostas. Né? A gente acha que, às vezes, por a gente ter conseguido recuperar o Cruzeiro tão rápido naquele momento que a gente vivia, eu vou fazer uma meia-culpa, a gente acha que a gente vai resolver tudo com uma facilidade, que o clube do tamanho do Cruzeiro a gente não consegue resolver com essa facilidade. Foi um dos grandes erros da janela do ano passado. Nessa janela a gente tem uma situação financeira melhor do que a gente tinha no ano passado, por isso também que eu falo da parte política, que é uma obrigação nossa como Cruzeiro entregar no final do ano tanto o time numa condição melhor técnica quanto financeira. Porém, nós fizemos aqueles investimentos altos no meio do ano com a renovação de contrato da televisão. Nós também não temos tanta verba para fazer grandes investimentos. Já fizemos investimentos em dois atletas que a gente acredita de ponta, Caicedo, vários times titular da seleção do Equador, finalista da Libertadores, foi o maior ladrão de bola do time dele na Libertadores, marcando gols importantes. E o Diogo foi um jogador que nós disputamos com grandes clubes do Brasil, isso é público na imprensa.
Então a gente vai buscar mais esse perfil de jogador. Mas como eu disse, já vieram 2 e vão vir uma outra peça aí para... Esse é o pedido do Mano e é o que a gente pediu. Bruno, sobre o novo diretor de futebol, o Cruzeiro já traça um perfil, já sabe que é um perfil parecido com o do Thiago, um cara que sabe da academia, um cara que tinha mais experiência em tudo empresa, um cara que trabalha no futebol profissional há muito tempo, que vem da base, tem esse perfil traçado. É um mercado escasso, eu sei que desde ontem, e nesse momento que falta notícia, falta jogos, né, se saem muitas especulações, eu vou pedir um pouco de paciência para a torcida, a gente vai procurar resolver isso o mais rápido possível, até porque eu não posso acumular duas funções por muito tempo, mas o Cruzeiro está em boas mãos, a gente vai trabalhar para tudo dar certo. O perfil já está traçado, nós estamos procurando nomes, só deixar claro aí, eu já vi gente falando, fulano rejeitou o Cruzeiro, portanto, a única pessoa que eu procurei efetivamente, perguntei se teve interesse de assumir a diretoria, foi o Alexandre Matos, que ele já tinha se comprometido com o Palmeiras. Fora ele, até agora, apenas conversando, buscando saber o perfil de cada um. Como eu disse, esperamos resolver o mais rápido possível, porém vamos tomar uma decisão achando a pessoa certa, porque a gente não pode errar, né? É um cargo muito de confiança, principalmente que é um cargo muito de confiança meu, né? Que a gente trata diariamente, tudo que a gente conversa tem que ficar entre a gente. Mas estamos buscando, temos alguns nomes, já temos um perfil que a gente deseja, um perfil vencedor, que é o que o Cruzeiro merece. Pode detalhar esse perfil, mas se eu detalhar fica muito fácil para vocês descobrirem. Deixa depois que ele for contratado, a gente fala o perfil. Bruno, algumas situações que o torcedor quer saber. A questão do Robinho. O Cruzeiro vai exercer o direito de compra, é claro que ainda tem um ano que ele pode permanecer no clube por empréstimo. Como é que está essa situação? É a situação de 2 jogadores em específico, no caso, o Mena e o Neilton. Primeiro sobre o Mena e o Neilton, todos os jogadores que estão voltando de empréstimos, a gente vai avaliar, como eu disse, o Fabiano é o único, por enquanto, reintegrado ao grupo. Dependendo das negociações que a gente faça, a gente pode reintegrar um ou outro. Ainda não está definido, né? Está definido. O outro que você perguntou foi o Mena, o Neilton e o Robinho. O Robinho está emprestado, está emprestado até o final do ano que vem, com passe estipulado. Tem uma cláusula que, se ele recebe uma proposta, o Cruzeiro pode igualar a compra. A gente já vem conversando com o empresário dele, até o empresário dele me ligou ontem para pedir desculpa dele. Robinho falou assim: você deve ter apanhado bem, né? Eu falei: você vê que eu dirigi, ninguém te dá parabéns quando você traz o Robinho. Agora, quando o Robinho para que o estádio vai ficar, você é quase inchado na saída do estádio. Mas foi mais em tom de brincadeira mesmo. Eu já venho conversando com o Rafael, eu tenho um ótimo relacionamento com ele, com o Robinho, é de interesse do Cruzeiro que fica. Dando o exemplo das questões políticas do clube, nós temos que trabalhar para o Robinho ficar para as próximas gestões e não apenas pensar em resolver os outros problemas do Cruzeiro e deixar essa bomba para quem aparecer. Nós vamos trabalhar de forma, como a gente trabalha, de forma honesta e sincera, para resolver para o Robinho ficar bastante tempo no Cruzeiro. De qualquer forma, a gente tem a opção de comprar ele a qualquer momento, né? O Real conseguiu uma declaração falando que ele não tem vínculo nenhum com o Cruzeiro mais. Qual que é a real situação hoje? Olha, eu não sou advogado, pelo que me falaram, eu consegui uma liminar. Liminares vêm e vão, né? Eu vou evitar, não é digno do Cruzeiro ficar batendo boca pela imprensa, porque a gente sempre esperou dos nossos atletas são profissionalismo. Quando o atleta não tem profissionalismo, o lugar dele não é no Cruzeiro. O Cruzeiro é muito maior do que qualquer atleta, qualquer dirigente, qualquer pessoa, qualquer um. O Cruzeiro são 8 milhões de torcedores e eles merecem muito respeito. Bruno, só para detalhar um pouco mais a questão dos jogadores emprestados, especificamente o Neilton, que foi muito bem, né, no Botafogo. O Cruzeiro aguarda uma avaliação do Mano para saber se o jogador interessa ao Cruzeiro, aguarda propostas por ele? Como eu disse, a gente vai falar no final. A gente não está aguardando proposta, ele fez um ano muito bom, tá? Se não me engano, teve 13 gols na Série A. Na Série A não, desculpa, 13 gols no ano todo, na Série A acho que foram 10. Ele fez um ano muito bom.
como eu falei, depende muito da formatação de um atleta que todos nós gostamos bastante, depende muito da formatação. Nós temos hoje muita qualidade dos atacantes liberados, né? Então, não sei se algum pode ser negociado, ele pode ser integrado, ou ele pode ser envolvido em alguma negociação, não tem nada definido. Mas é um atleta que agrada bastante a gente. Ele, agora, como foi no caso do Rony, né? A gente negociou o Rony justamente para a gente acreditar que nós temos muita qualidade nessa posição. Neilton pode ser reintegrado ou não, depende de como a gente vai formatar o grupo. Né? Eu não vou ficar comentando nome a nome cada um, porque às vezes eu posso falar que alguma coisa e amanhã pode mudar tudo. Né? Então, por isso que ficou definido, foi até um acordo que eu fiz com o Mano de falar que, por enquanto, o único atleta dos emprestados que vai ser reintegrado é o Fabiano. Isso pode mudar. Pensando nessa montagem de elenco, né, você falou em mais 3 nomes, você acredita que o Cruzeiro estaria pronto? Mais 2. Mais talvez 2, talvez 3 nomes estaria pronto. Né? Você trouxe um zagueiro, né, um lateral esquerdo. A gente sabe que as laterais foram os grandes problemas. Com o Fabiano chegando, lateral direita, vocês vão apostar de novo no Mike. Quais são as posições que você vê que o Cruzeiro, ou pelo menos os setores do campo, que você vai buscar reforçar mais? Lateral direita é uma posição carente no Brasil hoje. Você pegar os times de cima da tabela, chegou, o próprio Palmeiras foi campeão, e foi campeão grande parte do torneio com um jogador improvisado ali, e depois com o Fabiano jogando alguns jogos. Trouxemos ele justamente para fortalecer essa posição. Estamos muito esperançosos que o Mike recupere o futebol dele. Ele terminou o ano treinando muito bem. Inclusive, antes dele se machucar, ele vinha fazendo bons jogos. Contra a Ponte Preta, ele fez um grande jogo e depois, infelizmente, ele se machucou. Acabou de ser pai, está muito focado na carreira. Agora, são decisões de mercado, depende do que vai aparecer, né? Mas, depende do que vai aparecer. Com certeza, as laterais a gente busca melhorar elas. Já estamos com um jogador a mais de cada uma delas, depende da formatação do mercado. Posição, é difícil de eu falar cada posição, porque pode prejudicar qualquer negociação. Às vezes eu falo que o que eu quero é um centroavante. Aí qualquer centroavante que eu procuro, o cara já vai falar assim, já que ele quer um centroavante, já sobe o preço. Então, por isso eu entendo o trabalho de vocês que é de informar, mas a gente, é muito delicado essa formatação de elenco. Então, o sigilo é uma coisa que a gente, vocês têm que trabalhar para quebrar o sigilo e a gente tem que trabalhar para manter. Pelo menos o setor meio campo, vai ser mais um defensor? A gente precisa reforçar um pouco o meio campo, para compor, a gente precisa reforçar. São 3 fases, a gente vai dividir os reforços nessas 3 fases do campo. Defesa, meio campo e ataque. Bruno, o seguinte, 2 situações. A primeira, do William. Muito se fala que o São Paulo tem interesse, o Santos tem interesse, o Flamengo também tem interesse no jogador. Como é que está a situação do William, do Cruzeiro? Ele faz parte dos planos para o ano que vem, pode ser envolvido em negociação. E a segunda situação do Marcelo Moreno. Tem alguma chance do Moreno voltar para o Cruzeiro? Olha, primeiro do William Bigode, ele é, se não me engano, o maior artilheiro da história do Novo Mineirão, né? Uma pessoa fantástica. Todo jogador do Cruzeiro é negociável, né? Porém, ele é um jogador que ninguém vai levar o William Bigode do Cruzeiro por qualquer prêmio. Muito de longe, nós não estamos querendo ouvir para um jogador que é tão importante na nossa história. Contamos com ele, sim. Agora, como eu disse, tudo depende do mercado. Sobre o Moreno é um amigo, posso falar isso, um amigo pessoal que eu tenho, de jantar na minha casa, com a família, até porque eu e ele a gente pode jantar com as famílias em restaurante, porque ia dar muita falação. A gente conversou com ele sabe que ele é um ídolo do clube, que as portas do clube estão abertas. Porém, uma decisão de carreira dele, se ele quer ficar no Brasil ou se ele quer se manter jogando fora do Brasil. Se ele quiser ficar fora do Brasil, principalmente na China, o Cruzeiro não tem como marcar com salários nível China, né? Se ele quiser voltar para o Brasil, a gente tem certeza que o Cruzeiro é um player importante, que a gente vai conseguir oferecer condições para ele tão boas quanto qualquer clube brasileiro. Bruno, alguma possibilidade de saída aí, principalmente do Abner, foi ventilado o futebol chinês, sair atrás dele? Não, até agora nada.
A gente conta muito com o Anchoque para o próximo ano. Também, se não me engano, foi o jogador que mais gols marcou na América do Sul. No ano, 28 gols. É um número muito alto. Para ter ideia, desde que eu acompanho o Cruzeiro, a história recente foi o Moreno e o Goulart fizeram 24 em 2014. Foi o número maior de gols que eu vi, que era um time fantástico. Então, o jogador marcar 28 gols no ano é importante. Até agora não tem nada, não fomos procurados por ninguém. Contamos com o Abra, fizemos um investimento muito alto nele. Contamos, foi muito importante na recuperação do time. Marcou 12 gols, foi o vice-artilheiro do Cruzeiro no ano. E contamos com ele. Agora, como eu disse no caso do Bigode, todos os jogadores do Cruzeiro são negociados. Bruno, voltando a essa história do diretor de futebol, como você disse, só tem mais um ano de mandato da atual administração. Isso pode prejudicar, por exemplo, você fazer uma proposta para um profissional vir para o Cruzeiro, ou você pensa que você pode até fazer esse contrato acima do mandato do presidente Gilvan? Não, no caso do diretor de futebol, todos são assim, o Cruzeiro não assina contrato, eles são todos contratados pela CLT. O Thiago era assim, o Alexandre era assim, que foram os dois diretores. O Tinoco, a passagem dele foi muito pequena, foram os 3 diretores da gestão do Dr. Giovanni que eu acompanhei. O Dimas não fazia parte da diretoria. Então, seja o diretor que for, a gente vai contratar em CLT até para... Eu acho que não atrapalha, não. O Cruzeiro é muito grande. A gente, Paulão, a gente teve... Posso te falar que desde ontem eu recebi mais de 100 telefonemas de não conseguir trabalhar, de gente indicando nomes, pedindo para... E a gente está avaliando com muito cuidado os nomes, porque às vezes a pessoa te liga, te indica um nome, e ao mesmo tempo o cara já liga para vocês, já fala que foi convidado para o Cruzeiro, então foi convidado e foi rejeitado. Eu estou vendo nomes aí, o Cruzeiro fez convites para fulano, Beltrano, volto a repetir, a única pessoa que eu procurei, até agora que eu confirmo que eu procurei, foi o Alexandre. E eu acho que não influencia não, pelo contrário, tirando os que estão bem empregados com o contrato, todo mundo quer vir para o Cruzeiro, isso eu tenho certeza. Mais alguma, gente? Podemos encerrar. Não, só uma dúvida aqui, até dezembro de 18 ou maio de 19? 31 de 12 de 18. 2 anos a partir de agora. Não são são mais 2 anos, né? Ok. Obrigado. Bom, pessoal, fim aqui então da coletiva. Obrigado, viu? Muito obrigado, Thiago. Obrigadão, viu? Sucesso para vocês. Dando a última palavrinha aqui com o Thiago Escuro, agradecendo aí esse tempo de trabalho. Então, fim aqui da coletiva do Cruzeiro. Muito obrigado para quem participou.